Tem que fazer a prece, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vou fazer a prece de abertura aqui, pedido da casa, antes de começar a palestra. Então vamos acalmando os nossos corações nesse momento e agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da casa, que estejam conosco durante todo o período que aqui estivemos, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes e nos ajudando a receber todas as boas energias, todas as boas vibrações que a casa sempre nos oferece. Pedindo também a essa equipe espiritual maravilhosa que nos acompanhe no retorno aos nossos lares ao final da atividade de hoje, para que a gente leve um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado pelo convite da casa, quem estiver acompanhando pela internet. E hoje eu recebi uma notícia muito gratificante quando eu cheguei aqui. Fiquei muito feliz realmente em ver o seu Lauro aqui com a gente. Uma figura que todo mundo conhece, todo mundo adora ele na casa. Particularmente gosto muito dele. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Que Jesus te abençoe hoje e sempre, seu Lauro. Obrigado pelo senhor ter vindo hoje aqui. E tenho certeza que todos da casa que o conhecem há bem mais tempo também ficaram muito felizes de vê-lo aqui. O pessoal da internet também que viu ele aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma casa que eu gosto muito de vir. Falo sempre que, agora como eu estou presidente de uma outra casa espírita, então a gente tem que coordenar certinho as nossas atividades, não dá para abraçar tudo, mas aqui é uma casa que sempre me acolheu muito bem. O seu Lauro, quando chegou, perguntou: quanto tempo você já vem aqui? A primeira palestra que eu fiz aqui foi em abril de 2014, ou seja, quase 10 anos que eu já venho nessa casa. Então, fico feliz pelos convites. Se estou vindo outras vezes é porque, de alguma forma, tenho minimamente contribuído com a casa e eu agradeço demais os convites. Bom, hoje a gente vai falar sobre orar e vigiar. Acho que todo mundo já viu em livros, talvez até tenha assistido outras palestras sobre o tema. Mas são reflexões muito importantes para a gente ter no dia a dia. Porque alguém aqui não tem problema no dia a dia? Alguém aqui passa ileso dos problemas, dos desafios do dia a dia? Acho que não, né? Então nada melhor do que a oração para fortalecermos a nossa fé, para nos ajudarmos a enfrentar as nossas dificuldades, mas principalmente também temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque quando a gente está passando por um problema, quando a gente está numa dificuldade, é natural que pensamentos menos felizes surjam em nossas mentes, no nosso dia a dia. E se a gente não cuidar desses pensamentos, aí um probleminha que era pequeno se torna muito maior, ou mais difícil de ser contornado. Então, vamos refletir um pouquinho sobre orar e vigiar. Manter-se em oração em comunhão com Deus. Basicamente é assim que nós temos que agir no nosso dia a dia. Sempre elevarmos o pensamento a Deus. Sempre em conexão com o plano superior. A gente se conecta, hoje em dia, com as facilidades da internet, a gente se conecta com tantas coisas que não contribuem nada na nossa vida. A gente está em casa, de bobeira, ao invés da gente ver algo edificante, a gente vai lá procurar site de fofoca, notícias que não contribuem nada para o nosso dia a dia. E pior, a gente repassa isso com uma facilidade gigantesca. Agora, se a gente recebe uma oração, por exemplo, é melhor não repassar, né? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou o carola do centro espírita? Por que não repassar uma oração, algo que faça bem para a gente? De repente pode fazer bem para o outro. Compartilhar coisas boas é essencial na nossa vida. Mas a gente tem essa limitação ainda, a gente ainda não consegue fazer isso. Melhor não, né? Deixa para lá. Vamos repensar essas atitudes. Vamos nos manter cada vez mais em oração, cada vez mais conectado com o plano superior, e aí a gente não vai ter esse bloqueio, essa dificuldade. Aquilo que para a gente pode ser um bloqueio, vai se tornar algo natural. Repassar coisas boas. Mas para isso, manter-se em comunhão com Deus sempre. Aí, tem um trecho aqui que eu separei do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está no Evangelho de Mateus, para a gente pensar, existe local certo para a gente fazer oração?
Existe um momento adequado para a gente fazer oração? Nesse trecho aqui, ó, quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em seu coração, vos dará a recompensa. Vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de pedir. Quando a gente vê ali em vosso quarto, isso aí pode quarto de uma forma simbólica, pode ser em qualquer lugar. No final do ano, normalmente no final do ano, eu sempre faço palestras voltadas ao Natal. E sempre costumo dizer para as pessoas, quando você vai celebrar o Natal, na casa de uma pessoa que às vezes não é tão religiosa assim, ou não tão espiritualizada assim, às vezes a gente tem também dificuldade, por exemplo, em fazer uma oração no dia de Natal. E por que nós celebramos o Natal? Por causa do Papai Noel? Não, por causa de Jesus. Alguém se lembra em fazer uma oração antes de comer, por exemplo? Antes de fazer a ceia? Tem muita gente que passa desapercebido. Ah, vamos comer, vamos trocar os presentes, tudo é festa, e se esquece do principal motivo de se celebrar o Natal. Então, quando ocorrer isso com vocês, e estamos em janeiro, tem um tempinho ainda, for celebrar o Natal, qualquer coisa que seja, na casa de alguém que não seja tão espiritualizado assim, vai ali num cantinho, pede para ir no banheiro, por exemplo, e faz a sua oração ali. Porque Deus vai nos ouvir aonde quer que a gente esteja. Ah, mas Deus já sabe que eu preciso, não preciso fazer oração. É necessário a gente se conectar com o Wi-Fi espiritual para a gente receber as boas energias, para a gente receber tudo aquilo que de bom os bons espíritos têm para a gente. Essa comunhão é muito necessária. Repito, a gente se conecta com tantas coisas desnecessárias, por que não se conectar com Deus? Para que a gente tenha essa conexão direta, para que a gente receba sempre as boas intuições, as boas ideias, tudo aquilo que a gente mais precisa. A gente se esquece disso. E não precisa um local específico, não precisa falar muito. Deus sabe das nossas necessidades, mas a gente precisa se conectar. A gente precisa ter a humildade em pedir. Puxa, meu Deus, me ajude em tal situação. Ele vai nos ajudar. Às vezes a gente não vai receber ajuda no momento que a gente quer, mas a gente vai receber da forma que a gente precisa e no momento certo. A gente não pode esquecer disso. Nós, enquanto espíritas, mais ainda. A gente não pode esquecer disso. É tempo de vigiar, estar em vigília ou sentinela, estar sempre atento, para que não ocorra o que está nessa figurinha aqui, ó. O passarinho está ali distraído, né, pensando na vida, e a cobra vai lá e vai dar o bote nele. E assim nós estamos muitas vezes no nosso dia a dia, desatentos espiritualmente. E aí vem as dificuldades, os problemas ou desafios, como quer que a gente queira chamar, e nos pegam desprevenidos. Por isso que a gente precisa vigiar sempre, estar em oração constante e a vigilância mais ainda, para que a gente não fique ali de bobeira, como o nosso amiguinho passarinho. E, com certeza, virou o almoço ali da prova. Alguém não ouviu falar em André Luiz? Alguém não conhece André Luiz? Gosto muito de usar o exemplo do André Luiz. Aliás, antes de falar dele, quem aqui foi assistir o filme Nosso Lar 2? Ó. Primeiro final de semana de exibição do filme, quinta, sexta, sábado e domingo, 550 mil pessoas em todo o Brasil. Confesso que fiquei muito surpreso, de uma forma positiva, porque o espírita, normalmente, ele é muito preguiçoso. Extremamente preguiçoso. Ah, esperar sair na televisão, aí depois eu assisto. Só que aí o espírita reclama que não tem filme que preste, que não tem nada de bom para assistir. Por que é que os filmes espíritas são lançados? Para que a gente assista, para que a gente desfrute do conhecimento espírita também no cinema. Mas como é que esses filmes espíritas serão lançados, serão produzidos, se nós, espíritas, não formos prestigiar o filme no cinema? Não tem que esperar sair na televisão, tem que ir no cinema. Porque se não tiver bilheteria, quem produziu o filme, lógico que está visando o lucro. A gente vive na matéria. A gente não pode ser inocente e achar, não, é todo mundo voluntário. Voluntário no centro espírita. Todo mundo que trabalhou no filme, dos atores até o faxineiro do set de filmagem,
ganhou para isso. E da onde sai o dinheiro? Da bilheteria do cinema. E quem é que vai assistir um filme espírita? Normalmente, espíritas. Então, convite para quem não foi assistir, por favor, prestigie o cinema espírita. É importantíssimo que nós façamos a nossa parte. Confesso, fiquei muito surpreso de ver que 550 mil pessoas, que talvez não sejam todas espíritas, mas foram prestigiar o filme. Que bom. Que bom que foi a maior bilheteria, a melhor estreia de filme nacional depois da pandemia, de 2019 para cá. Ótima notícia. Que bom que as pessoas estão acordando, não só os espíritas, né, mas pessoas que não sejam espíritas foram lá prestigiar o filme. Então, convite a todos, quem não foi assistir, convida um amigo, convida alguém do centro, vamos lá assistir. Às vezes a pessoa não quer ir sozinha, convida uma pessoa para ir, vamos prestigiar. Todo mundo conhece a história do André Luiz, todo mundo que assistiu o primeiro filme se encantou com a história. A história é maravilhosa, fui assistir ontem com a minha esposa, vale a pena, recomendo. Bom, falando do André Luiz, todo mundo conhece a história dele, todo mundo sabe o que aconteceu com o André Luiz, principalmente no filme/livro Nosso Lar, no primeiro filme. O André Luiz, ele não teve uma vida antes de se espiritualizar, antes de ir para o Nosso Lar, ele não teve uma vida material muito espiritualizada. Quem lê o livro, quem assistiu o filme sabe que ele abusou de muitas coisas. Abusou de bebida, de comida. Aqui não sei se dá para ver a imagem, mas ele está numa casa de entretenimento não muito religiosa, né, do qual o Chico Xavier no filme foi e conseguiu angariar novas pessoas, mas o André Luiz não era o caso do André Luiz. Bom, ele abusou de tudo que era possível enquanto estava na matéria, e aí o que aconteceu com ele? Foi com umbral. Aqui, ó, nas primeiras imagens. São as primeiras imagens do filme. Todo mundo que assistiu o filme, todo mundo que leu o livro, principalmente quem viu o filme, o primeiro filme, quando vê essas imagens do umbral, e aliás, o segundo filme também tem imagens do umbral, vê essas imagens, pelo amor de Deus, não quero ir para o umbral. Deus me livre para o umbral. Mas por que ele foi para o umbral? Porque ele não vigiou as suas atitudes, seus pensamentos. O que aconteceu? Lei de causa e efeito. Foi para o umbral, ficou lá 8 anos no umbral, segundo o relato dele no livro, até que ele foi resgatado, até que ele foi ajudado, mas demorou muito tempo para ele ser resgatado. Ele precisou passar por essa experiência pela negligência dele. E o que isso interfere na minha vida? Nós estamos mais próximos de atitudes como a do André Luiz aqui na matéria, ou de um mentor espiritual que ajudou ele? A grande maioria de nós, inclusive espíritas. Então, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o André Luiz, vamos mudar as nossas atitudes, vamos reforçar as nossas orações e vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quem sabe, se formos merecedores, quando desencarnarmos, irmos direto para o nosso lar. Ou uma colônia como o Nosso Lar. Não necessariamente lá. Aí eu separei um trechinho aqui do livro, está lá no capítulo 2 do livro Nosso Lar. No momento em que ele se deu conta que ele precisava de ajuda. Lógico, o capítulo é muito grande, separei só um trechinho para a gente refletir aqui. Quando as energias me faltaram, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para me reerguer, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, e todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Ele não foi ajudado imediatamente. Quando ele se deu conta que precisava, que ele estava numa situação, né, de penúria, demorou um tempinho para ele ser ajudado. Por quê? Porque ele não fez uma prece sincera, uma prece de coração. E assim muitos de nós fazemos aqui na matéria.
Ah, vamos fazer uma prece? A pessoa não está nem se ligando no que ela está falando. Faz por fazer. Às vezes a pessoa reza um terço, nem se dá conta das palavras. E é assim que a gente tem que agir? É melhor não fazer prece do que fazer algo para se auto-enganar. A chamada autossabotagem. Ah, vou fazer a prece aqui e tal, mas só da boca para fora. O meu pensamento está lá longe. Ele começou a fazer uma prece. Só que ele não foi atendido imediatamente porque não foi do coração. Então, quando ele realmente se conectou com Deus, quando ele realmente percebeu que ele precisava mais do que simples palavras, pedir de coração ajuda, aí ele foi ajudado. Ah, mas ele ficou abandonado todo esse tempo? Não. A mãe dele sempre estava por perto. Aquela senhorinha que ele atendia com tão mau gosto, rezava por ele. A família nem lembrava mais dele. Ele que, depois que ele foi resgatado, porque queria ver a mulher, os filhos. Mal lembravam dele. Então, que a gente sempre se conecte com Deus de coração. Vai fazer um Pai Nosso? Faz um Pai Nosso bem feito. Sinta cada palavra, sinta cada frase do Pai Nosso. Vai fazer uma Ave Maria, quem gosta da Ave Maria, sinta cada frase. Prece de Caritas, que é uma prece genuinamente espírita, sinta cada frase. Não faça por fazer. Ah, não sei de cor? Leia, não tem problema ler, mas sinta cada frase. Pai Nosso, que é a oração universal, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, tem lá a prece do Pai Nosso detalhada. Cada frase tem uma explicaçãozinha. Vale a pena a gente ler. Até para a gente entender o porquê de cada frase. O porquê que a gente faz o Pai Nosso. Ah, eu faço porque me ensinaram, porque está na Bíblia. Tá, me ensinaram, está na Bíblia. Mas sinta o Pai Nosso. Senão, não adianta nada. Vai acontecer a mesma coisa com o André Luiz. A gente vai fazer uma prece, sem sentir cada frase, sem sentir cada palavra. E aí a nossa conexão vai ser aquela conexão bem, como se fosse uma conexão na internet, sinalzinho bem fraquinho, só tem aquelas ondinhas no celular, uma meia ondinha, vai. Precisa preencher todas aquelas ondas. De que forma? Fazendo de coração. Quando ele conseguiu fazer isso, aí ele foi atendido, foi resgatado, e aí todo mundo sabe o resto da história. Então, gosto muito do exemplo do André Luiz, porque ele é muito próximo da gente. O que ele fez na matéria é algo que muitos de nós ainda estamos fazendo. Então, se nós temos conhecimento, se nós temos a consciência do que acontece com quem fez o que ele fez, vamos continuar fazendo igual? Melhor não, né? Ou alguém quer ir para um umbral? Acho que não também, né? Então, vamos modificar as nossas atitudes, vamos vigiar os nossos pensamentos. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. De novo o exemplo do André Luiz. Ele fez um monte de prece, fez. Quando ele fez algo sincero, foi ouvido, foi resgatado e foi ajudado. E assim é conosco. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, nos eleva até Deus, nos eleva aos planos superiores. Não sou eu que estou dizendo, tá? Emmanuel no livro Vinha de Luz. Então, por que não fazer uma oração? Em qualquer momento do nosso dia. Precisa ter um horário certo para fazer oração? A gente sempre fala, quando acorda, é bom fazer uma oração? Eu sempre esqueço de fazer. Tento me policiar, mas não adianta. Acordo correndo, acordo muito cedo, acordo correndo, levanto, eu lembro de fazer oração quando eu estou saindo da minha casa, quando eu chego no meu local de trabalho, mas quando eu acordo, eu ainda não consegui me policiar nesse sentido. Mas é algo que a gente deveria fazer. Até para agradecer o dia que está se iniciando, e antes de dormir, preferencialmente, também fazer uma oração. Agradecer o dia que está se encerrando. Nós sabemos que enquanto estamos dormindo, o nosso espírito vai trabalhar no plano espiritual, até para que a gente entre em conexão também com os amigos espirituais. Para que eles venham nos buscar, para que eles venham nos ajudar a ir para lugares, digamos, bons do plano espiritual, para a gente aprender, para a gente estudar, trabalhar também. A gente sabe que a gente trabalha do outro lado. Então, nada melhor do que a oração. A oração irá te renovar para a obra do Senhor no dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber.
quando a gente colocar a oração como um hábito nosso, a gente não precisa ficar forçando. Ah, puxa, preciso fazer oração, preciso orar, preciso fazer isso. Quando a gente conseguir colocar isso como uma norma de vida, como fazendo parte do nosso dia a dia, como é comer, como é tomar banho, como é trabalhar, estudar, enfim. A oração é a mesma coisa. A gente precisa criar esse hábito. A gente precisa fazer esse esforço diário. E é cada um que tem que fazer, cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe em que momento que é melhor fazer a oração, quando que é melhor fazer essa conexão. Né? Aí é de cada um. Quando a Bíblia diz orai e vigiai, não é a vida dos outros, é a sua. A gente sempre vê essa frase, né? Vou ficar vigiando nesses tempos de reality shows, para não dizer o nome do programa. A gente sempre quer espiar a vida dos outros, né? É assim que a gente tem que vigiar. É esse o vigiar que nos recomenda os evangelhos? Não. É vigiar as nossas vidas. Vigiar as nossas atitudes. E aí, uma recomendação lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Adianta a gente fazer uma prece com o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, mas a gente faz, né? Ah, então não vou mais rezar porque eu não... O que a gente deveria fazer? Quando temos algo contra alguém, rezar por esse alguém. Ah, mas ele... O que Jesus nos recomendou? O que Jesus nos disse? Entre tantas coisas. Quem precisa de remédio são os doentes. Nesse momento, quem nos fez algum mal pode estar doente da alma. Só que muitas vezes o primeiro doente somos nós. Então quem é que precisa de remédio? Os doentes. E qual é o melhor remédio para curar essas picuinhas do dia a dia? A oração. Ah, mas uma simples oração vai resolver os meus problemas? Vai fazer com que eu perdoe as pessoas? Talvez seja o primeiro passo. Só que o grande problema é que nem esse passo a gente dá. Ou alguém aqui reza por alguém que faz algo contra a gente? Alguém aqui reza por alguém que está promovendo a guerra? A gente reza por quem está sofrendo as consequências da guerra. Alguém reza por um político desonesto? Deveríamos. Para quê? Para que ele mude os seus pensamentos e principalmente suas atitudes. A gente não quer um mundo melhor? Começa pelas nossas vibrações. Agora, se a gente entrar na mesma sintonia que as pessoas que estão fazendo mal, se a gente entrar nessa sintonia, qual é a energia do planeta? A gente vai transformar o mundo, a Terra, num mundo de regeneração com essas vibrações? Ah, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é o que nos recomenda o Evangelho. Então, se está lá no Evangelho, deveríamos tentar seguir. Ah, mas é difícil. Tá, mas se você já tentou, não consigo ir lá pedir perdão para alguém. Mas faz uma prece pela pessoa. Já é um primeiro passo. Ou então, pede perdão em pensamento. Aquela onda, aquela vibração, de alguma forma vai atingir a pessoa. Vocês vão se reconciliar como num passe de mágica? Talvez não. Mas quando a gente se propõe a perdoar de coração, as nossas vibrações de amor vão chegar até aquela pessoa. De alguma forma aquela pessoa vai receber aquelas boas vibrações, ela vai se abrir para um possível diálogo e as coisas começam a fluir. Repito, não é do dia para a noite, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer nada, continuaremos nesse vai e vem de reencarnações. Convivendo com as mesmas pessoas, tendo que ter os mesmos resgates, enquanto a gente não se ajustar. Não tem lá aquela passagem, até o último ceitil? Até o último J, até o último ceitil? Então, é assim na nossa vida. Elevação mental e sintonia do pensamento. Está lá no livro A Gênese de Kardec. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Todo mundo que vem aqui no centro
Sente uma energia boa, um ambiente de paz. Por quê? Porque o ambiente foi preparado espiritualmente para isso. Pelos bons espíritos, pelos trabalhadores materiais, porque eles também têm essa contribuição, também têm esse dever de manter uma boa energia, uma boa sintonia para casa, para que a gente venha aqui e se sinta bem. Agora, se a gente vai num lugar que não é tão bom, a gente sente aquele ar pesado, aquele ar parece que é até difícil de respirar, que tipo de energia está emanando naquele lugar? Uma energia boa? As pessoas que estão ali estão emanando energias boas? Muito provavelmente não. E quem é o responsável por essas energias boas? Muitas vezes nós mesmos. Se a gente estiver aqui num lugar e a gente sabe que a energia não é boa, o que a gente precisa fazer? Vigiar os nossos pensamentos. Para que a gente não contribua para que aquela energia ruim fique pior ainda. Para que a gente não entre na mesma sintonia daquele lugar. Que é o que nos explica aqui nesse trecho da Gênesis. Quando a gente emite um mau pensamento, a gente entra na mesma sintonia daquele lugar. Todo mundo que veio aqui, imagino, está emitindo bons pensamentos, boas energias, está todo mundo conectado à energia da casa. Agora, é atravessar a rua aqui, aí a gente não pode garantir que são as mesmas energias. Mas é um dever nosso manter a nossa boa energia. Até para que quando a gente chega na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, eles sintam um pouquinho dessa boa energia. O que a gente vai levar para a nossa casa quando saímos aqui? Pensamentos ruins? Não, né? Ah, mas a minha casa está de ponta cabeça. Ok. Então seja você a diferença. Seja você um ponto de luz no meio da escuridão. É mais ou menos isso que nos diz aqui o Kardec nesse trecho. Aí, aquela história, mas às vezes eu estou num lugar, ou às vezes eu estou numa situação em que eu estou recebendo energias ou influências do plano espiritual. Kardec nos diz que os espíritos influem sim no nosso pensamento. Questão 459. Mas eles influem apenas coisas ruins? Não. Só que nós, muitas vezes, só nos preocupamos com as energias ruins. Ou com os pensamentos ruins. E aí, a gente vem na casa espírita, minha vida não vai para frente, nada dá certo. Deve ter um obsessor me atrapalhando. Deve ter alguém me influenciando. Pode ter? Pode. Mas tem muitos amigos espirituais tentando nos influenciar coisas boas. Só que a gente se conecta com eles? Muitas vezes não. A gente precisa mudar os nossos pensamentos. Estar sempre vigilantes com aquilo que a gente pensa. Para que essa influência que o Kardec nos diz aqui seja uma influência positiva. Sempre vamos receber boas intuições. Ah, mas eu não sou médico. Mas às vezes a gente tem uma ideia do nada. Quando surge essa ideia do nada? Provavelmente de um bom espírito que está te acompanhando. Mas precisamos manter essa vigilância, manter essa conexão. Agora, se a gente está conectado no bem, mas de repente vê alguma coisa ruim, puxa, nada dá certo, esse mundo está perdido. Que tipo de influência acontece com a gente? De novo o exemplo do André Luiz. Ele queria porque queria visitar a família dele. Até que ele recebeu autorização e foi lá. O que aconteceu num primeiro momento? Quando ele viu a casa dele, que ninguém pensava mais nele, e pior, a mulher dele tinha casal de novo. Ele teve bons pensamentos no primeiro momento? Não. O que aconteceu com ele? A sua onda mental se conectou com o umbral. E aí? Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, vamos manter bons pensamentos, na medida do possível. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a cada um de nós analisar se a ideia que eu estou tendo é uma ideia boa, se é uma ideia elevada, ou se é um pensamento, esse pensamento não é meu, ou não me pertence. Bloqueia na hora. A gente não bloqueia as pessoas no WhatsApp, na rede social? Por que a gente não pode bloquear um mau pensamento?
Nós temos a ferramenta nas nossas mãos. Depende só da gente. Está em guarda e vigiar incessantemente a porta do coração para que o inimigo não a penetre. Está lá no livro dos Médiuns. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Nós temos o coração puro? Mais ou menos, né? Estamos caminhando para isso. Orar e vigiar, então, sem cessar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, imprescindível. Não deixe de orar nunca, mesmo quando você não ouvir a voz de Deus, porque Ele ainda ouve a nossa voz. Deus sempre ouve as nossas preces, sempre ouve os nossos pedidos. Nunca nos esqueçamos disso. Para encerrarmos, 2 pensamentos aqui. Um deles não é espírita, mas tem tudo a ver com o espiritismo. E um outro que é do nosso querido irmão Chico Xavier. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Veja, tudo começou aqui, no pensamento, até chegar no nosso destino ou naquilo que a gente está vivendo. Para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente aproveite a nossa encarnação, tudo começa aqui no pensamento. E aí vai descendo. Pensamentos, palavras, atos, hábitos, caráter, destino. Simples assim. E ao mesmo tempo tão difícil, né? Mas a boa notícia é que tudo isso só depende da gente. Ninguém vai fazer a parte que nos cabe. Ninguém. Cada um, nesse caso, é cada um por si. Podemos ajudar as pessoas? Claro que podemos. Mas eu não posso vigiar o pensamento de ninguém. Não posso controlar as palavras de ninguém. Os atos, então, nem pensar. Os hábitos das pessoas. O caráter, então. E o destino da pessoa é a lei de causa e efeito que está em ação. Para encerrarmos, uma prece que daí eu já incluo aqui como uma prece final para a gente encerrar a noite de hoje. Que a gente agradeça então a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade aqui que a casa nos ofereceu na noite de hoje e que a gente leve essas boas energias, essas boas vibrações para os nossos lares e levando essa mensagem do nosso querido irmão Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor. E que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Chico talvez seja o maior exemplo para todos nós. De bondade, de amor ao próximo, de caridade, tudo que a gente imagina. E a sua humildade era tamanha que ele se dizia um cisco. Que a gente guarde os bons exemplos de Chico Xavier e, mais do que isso, que a gente não deixe morrer a memória de Chico Xavier. Ah, mas por quê? Para que não aconteça com o Chico o que aconteceu com o Kardec na França. O Kardec, depois que ele morreu, ninguém se lembra mais dele lá. É um dever nosso, enquanto espírita, manter viva a memória de Chico Xavier. Como? Usando os seus bons exemplos. Suas preces, suas orações, divulgando o seu trabalho. Ele nos escreveu mais de 400 livros. A sua obra é o que basta para a doutrina espírita. Então nós, enquanto espíritas, que a gente mantenha viva a memória de Chico Xavier. Uma das maneiras, prestigiando o filme Nosso Lar, que está nos cinemas. Quem é que escreveu o filme Nosso Lar? Chico Xavier. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Seu Lauro, beijo no seu coração. Muito feliz em te ver.
Que Jesus abençoe o senhor hoje e sempre, que a gente possa... Ótimo. Que o senhor esteja sempre aqui presente, que eu possa revê-lo mais e mais vezes aqui. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.